Seu corpo é membro do corpo de Cristo. A paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma pré-aula da Escola Dominical Classe de Jovens. Eu sou o Diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer compartilhar com os irmãos todas as semanas videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E é muito importante que você interaja com o canal, mostre ao YouTube a importância do nosso conteúdo. São milhares de vídeos postados todos os dias no YouTube e o YouTube entrega para quem interage. Então é muito importante você deixar aqui o seu comentário, fale para nós o impacto que o nosso trabalho tem na preparação de suas aulas, como fez o irmão Marcos Gomes, Darlécio Almeida, Vanessa Custódio, Nídia Paula, Kézia Kellen, Luana Carvalho, canal JJP, Marcos Gomes, Cássia Neres, Rodrigo Gomes e muito mais pessoas que comentam as nossas aulas. Não dá para ler o nome, os comentários de todo mundo, mas deixa aqui o seu comentário, eu respondo com muito carinho. Depois, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Esse canal é o canal da Palavra de Deus. Faça esse canal crescer, irmão. Chegamos a 20 mil inscritos, por que não 30 mil inscritos? Esse é o canal da Palavra, faça o canal crescer. Divulgue esse canal na sua igreja, compartilhe com os seus alunos, com os jovens que você lidera. Deixe perguntas aqui nos comentários para a gente gravar vídeos respondendo para vocês, tá certo? Curta, clica no joinha e divulgue para todo mundo o nosso canal. Vamos embora, vamos para a nossa aula da Escola Dominical. Seu corpo é membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu tenho para mim que a conveniência ela é maior do que a questão do ser pecado ou não ser pecado. Porque nem todos os comportamentos na Bíblia está escrito que é pecado. Agora, um cristão maduro, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, e é essa autoanálise que nós precisamos fazer. Uma pessoa imatura, infantil na fé, é aquela que faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Isso está revelando um comportamento infantil, imaturo, ou até mesmo rebelde, se a pessoa tem conhecimento, né? Então, se ela não tem conhecimento, imaturo, infantil, precisa ser ensinada, precisa ser instruída. Olha aqui, bônus para os líderes de jovens aí. Muitas vezes nós estamos querendo fruto de árvore que é brotinho ainda. Nós estamos querendo um comportamento de quem nasceu de novo, de quem não nasceu de novo. Você está me entendendo? Então, essa atitude de fazer o que se quer, ela pode ser considerada imaturidade, infantilidade quando? Quando a pessoa não tem conhecimento, não é instruída. E aí você precisa pensar, peraí, mas essa pessoa, não, mas esse aqui os pais dele são crentes, ele nasceu no berço evangélico. E instrução não tem nada a ver com isso. Aliás, o líder precisa se perguntar, qual foi a última vez que você instruiu os jovens que você lidera, os adolescentes que você lidera, sobre Cristo, na palavra? Qual foi a última vez que você falou de Cristo para eles? De Cristo. Ensinou sobre Cristo. Igual Paulo faz lá em Éfeso. 3 meses, sei lá, 1 ano, falando de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Só de Cristo. Quem é Jesus? O que significa o sangue? O que significa a cruz? Por que Jesus morreu? É aprender de Cristo. Jesus disse assim, ó, aprendei de mim. Ok? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, mesmo tendo algum tempo na fé, a pessoa é infantil, espiritualmente falando. Às vezes nós somos infantis num determinado assunto. Precisamos ter esta percepção. Então, a pessoa que é infantil, que é imatura, essa precisa ser instruída com calma, não é? A grande comissão da igreja trata disso. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Ensino, instrução, que não pode se limitar à escola dominical, mas a vida como um todo, a outros momentos, a outros ambientes, a outros eventos. Não é? Por quê? Porque os imaturos precisam crescer, precisam de instrução, porque é a instrução que gera crescimento. E os rebeldes, que já tiveram experiências, não é? Que propositalmente, não é? Estão entrando pelo caminho da rebeldia, esses precisam ser disciplinados. Essa é a diferença. Os imaturos, as crianças, precisam ser instruídas. Os já experientes precisam ser disciplinados com amor, com carinho, com a firme intenção de levantar. Lembra da palavra exortação? Exortação é chamar a atenção de alguém para levantá-la, para animá-la, para colocá-la no caminho certo. Exortação não é dar um chute e jogar para fora, não. Meu Deus. Não fiz nem introdução ainda, hein? O nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para prostituição. Seria muito bom que ao longo dessa semana você desse uma lida sobre em algum livro, em algum comentário sobre a cidade de Corinto. Por que Paulo escreve tanto sobre as questões sexuais para esta igreja e só para esta igreja? Ele abre o leque com esta igreja, porque Corinto era uma cidade cosmopolita. Ou seja, uma cidade metropolitana, uma metrópole, não é? Com uma área portuária muito importante para o mundo daquela época. E, portanto, em Corinto também tinha lá um templo pagão, onde a prostituição era um tipo de culto. Existiam muitas formas de você cultuar no templo pagão ali. Uma delas era se prostituindo com as prostitutas cultuais. Era algo normal, à luz do dia, sem problema nenhum para os pagãos. Os cristãos se convertem nesse ambiente. E nesse ambiente, esse comportamento, ele começa a ter influência entre os cristãos. E por isso que Paulo vai escrever. O sexo foi criado por Deus com dois propósitos específicos aqui na introdução. Dar continuidade à humanidade, procriação. Deus, na sua maravilhosa glória, nos presenteou com a oportunidade de gerar a vida através de nós, não é verdade? De povoar o mundo, né? De abençoar a terra com os seres humanos, com os nossos filhos. Não é? E o segundo objetivo, trazer prazer sexual no casamento. Isso precisa ser falado aos jovens. Sei que estou dando aula aqui, ou estou conversando aqui com líderes de jovens. Sexualidade precisa ser conversada com os jovens. Os jovens não podem mais se casar no escuro. Se na igreja, o líder de jovens, alguém, né, que às vezes o líder de jovens não é essa tua área, você não sente, acha alguém. Mas seria muito bom que os líderes se preparassem nesta área, junto com a sua esposa, enfim. Por quê? Porque se o jovem não tem parâmetros bíblicos para viver a sua sexualidade, ele vai viver a sua sexualidade segundo os padrões do mundo. E aí, se a gente não fala para construir o fundamento, para estruturar os nossos jovens, os nossos filhos, nós ficamos depois tendo que quebrar a parede e fazer remendo. Tá entendendo a linguagem? Esse é o problema. Ao invés da gente trabalhar no alicerce, a gente deixa, a gente se cala. Não vamos falar sobre isso, tá? Uma das revistas mais recusadas da CPAD é a revista de juvenis que trata de sexualidade. Eu tenho grupos aqui me manda aí outra revista que essa aqui o pastor não liberou, não pode falar sobre isso. Como se os jovens não fizessem, como se os jovens não se interessassem. Gente, a palavra sexo é a mais pesquisada no Google, no mundo todo. Então, sexualidade tem a ver com bênção de Deus. O sexo tem a ver com a bênção de Deus para o casamento.
E nós precisamos conversar isso com os jovens antes mesmo de se casarem, como uma bênção, como algo bom, como algo que Deus tem para a vida deles, para o casamento. Porque se nós continuarmos a mostrar a sexualidade como algo chato, como algo sujo, eles acabam se entregando mesmo. Então nós precisamos ter esse cuidado aqui, tá? Então lá na cidade de Corinto a questão sexual era complicada mesmo. A liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão. Lá em Corinto, naquela época, o mundo era dominado pelo gnosticismo. O gnosticismo é uma filosofia que trata o corpo, a matéria, como completamente mal, ou a matéria como completamente má. Ou seja, sendo assim, nada que você faz com o corpo mancha o corpo, suja o corpo, porque o corpo já é sujo. Qual que é o problema desse pensamento? Que quem pensa assim, pensa desta forma que alguns cristãos de Corinto estavam pensando. Não tem problema fazer nada com o corpo. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Só que dentro dessa filosofia, entende-se o seguinte, bom, se o corpo, se a matéria é má, ela não pode ficar mais suja do que é e nem mais limpa do que é. Ok? Então, peraí. Então, Cristo não pode ser o Filho de Deus. Porque como é que o Filho de Deus, sendo santo, se encarna na matéria que é totalmente corrompida, que é totalmente má? Então, de duas ou uma. Ou ele não é quem diz ser, ou ele não é o Filho de Deus, é verdade? Ou então ele não se encarnou. Então, de duas uma. Então você cria aí esse problema, certo? Então, e olha que essa ideia do gnosticismo, ela está presente hoje, tá? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que é assistido por milhares de jovens e ele dizendo algo que eu estava até pensando, né? O pessoal fez mais estardalhaço em cima do que ele falou, mas tem a ver com a forma de interpretar as Sagradas Escrituras de muitos cristãos no Brasil que seguem aquela linha do uma vez salvo, salvo para sempre. Então, alguém perguntou para ele, mas e os meus pecados e tal? Eu não consigo parar de pecar. E ele responde, fica tranquilo, porque Jesus já te perdoou, você já é perdoado e não há nada que você faça ou deixe de fazer que lhe faça perder a salvação. Só que a Bíblia diz que nós somos chamados para ser santos, lá em Efésios 1, chamados para serdes santos. 1 Pedro 1,15, sede santos. Nós não somos santos para ser salvos, mas porque somos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E todo que tem nele esta esperança purifica-se. Santificar tem a ver com purificar-se. Purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Então a santidade na vida do cristão é a sua identidade com Cristo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, é uma nova vida, tá? Então alguns crentes estavam usando de modo errado o que acreditavam ser a liberdade cristã para legitimar suas atividades errôneas. Então, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, é escravidão. É escravidão. Eu costumo dizer assim, as pessoas se perdem pelo nada a ver e pelo não tem problema. É engraçado isso. Quer dizer, abandonar algo muito grave assim é fácil. Mas abandonar uma coisinha de nada. Não tem nada a ver. Poxa, não tem nada a ver, então larga. Oh, não tem nada a ver, então abandona. É uma dose só, joga fora. Né? A pessoa não percebe isso, que ela está escrava. Livre é quem está em Cristo. Eu gosto da maneira como Paulo escreve por conta disso. Por isso que eu dei aquela palavra ali no começo para os líderes. Porque ele escreve em Romanos 8, em 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo? Então, como líder, a gente precisa se perguntar. Aquela pessoa que está dando trabalho, peraí, será que ela está em Cristo?
Porque é impossível estar em Cristo e não mudar. E é isso que a gente precisa entender. O comportamento errado da pessoa está revelando que ela está precisando mais de Jesus. Você entende isso? É por isso que muitas vezes nós estamos lutando para controlar o jovem no seu comportamento e dá tudo errado. A gente às vezes até perde o jovem. Nós precisamos entender isso. Quem agora está em Cristo. Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é na igreja, não é no grupo cantando, é em Cristo. Fala aqui para nós nos comentários, como é que a gente faz isso? Nos ajuda aí, como é que a gente faz isso? Como levar os jovens a se firmarem em Cristo? Estai em mim e eu em vós. Nós precisamos em Cristo. Porque se tiver em Cristo, muitos dos comportamentos contrários à palavra de Deus somem. Mas como a carne ainda está no homem, esses comportamentos, vez por outra, vão aparecer. Mas por estarem em Cristo, eles vão procurar um revestimento, eles vão procurar se levantar, eles vão procurar se santificar. E quando forem corrigidos, eles vão aceitar a correção. Do contrário, não nasceram de novo ainda. E o nosso esforço é inútil. Meu Deus do céu. Então livre é quem está em Cristo. E qual que é o oposto de estar em Cristo? Na carta aos Romanos, o apóstolo usa a expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo, o estar em Adão. E ele afirma que como todos morrem em Adão, em Cristo todos são vivificados. Olha aqui, para ele o estar em Cristo remodela a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. O novo convertido passa a ser a imagem do próprio Cristo. A nova vida em Cristo vive de um modo inteiramente novo e em oposição às pessoas sem Cristo. Então a gente fala assim, mas hoje está tudo misturado, é porque está faltando Cristo. É Cristo que está faltando. Porque aonde Cristo reina, as obras da carne perdem espaço. O inimigo perde espaço. Só que nós estamos muito preocupados. Nós estamos olhando o efeito e não a causa. Estamos olhando o resultado e não a causa. A causa é falta de Jesus. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Olha só, Nabucodonosor, Jesus falou, misericórdia. Que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos não entendia de tudo da lei, irmão? Não entendia de tudo da Bíblia? O que Jesus falou para ele? Você precisa nascer de novo. Sabe o que nós precisamos dizer para muitos de nós? Irmão, tem dia que a gente precisa dizer, ô Denis, tem que nascer de novo hoje, misericórdia, hein? Aliás, todo dia, viu, irmão? Eu reconheço, sou o principal dos pecadores. Às vezes a gente precisa dizer para alguém, mas a gente não diz. A gente fica dizendo para o jovem, ou a gente fica batendo neles, ou então a gente fica com essas mensagens, né? Você vai vencer os teus sonhos. Aí a gente não entende, porque a vida deles não muda. Entra mês, sai mês, ano sai ano, toma ceia, e tudo bagunçado, e é umas músicas mundanas, e é uns funk, pancadão, e falta na igreja para ir não sei para onde, e jovem achando que não tem perigo, não tem problema beber bebida alcoólica, o outro dormindo com a namorada, e o líder que... tá faltando Jesus. Tá faltando Jesus. Tá faltando Jesus. O pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Paulo usa a expressão grega sarx, geralmente traduzida por carne, para designar a velha natureza do ser humano que pode impedi-lo de praticar o bem. O apóstolo estimula o crente a mortificar a carne e a ser servo da justiça para não pecar contra Deus. Romanos capítulo 6 é um dos textos mais extraordinários para mim da Bíblia. E ele nos mostra algo muito interessante. É tão verdade que,
você pegar todas as minhas Bíblias, ele vai estar colorido. Romanos 6, 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu gosto dessa versão, que ela diz assim, ó, não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Tem muito crente ainda escravo do pecado, porque ele não entende isso aqui, ele nunca escutou isso aqui. Ei, você não é mais escravo. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. O pecado. Então, nós precisamos mortificar a carne. Nós temos o costume de dizer que cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você assiste, cuidado com quem você anda, cuidado. E a gente esquece, cuidado consigo mesmo. Eu gosto demais de Paulo, porque Paulo escreve em Romanos 7, 14, ele diz assim, o pecado habita em mim. Davi escreve, porque eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. O maior problema sou eu, como diz aquele louvor, o maior vilão sou eu. Por quê? Porque eu sou pecador. Pecado habita em mim. E eu preciso ter essa consciência que há uma luta dentro de mim, de acordo com está lá em Gálatas 5:17, há uma luta diária dentro de mim, constante, porque a carne quer reassumir o controle da minha vida. Por isso eu preciso mortificar as obras da carne, oh glória, me encher do Espírito Santo. Eu pergunto para os líderes de jovens que me assistem, qual a última vez que você fez uma palestra sobre fruto do Espírito? Mas a gente faz palestra sobre tatuagem, a gente faz palestra sobre música, a gente faz um monte de coisa, mas não faz sobre o que tem que fazer. Se eles não se encher de Deus, eles vão ficar vazios, e vazio o mundo pega. Então tem que encher de Deus, enchei-vos do Espírito. É diário, é permanente, é contínuo, é consistente, é constante. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E essa é a nossa missão enquanto líderes. O pecado, Ramati, é errar o alvo, algo que se faz contra a vontade de Deus. Escraviza o ser humano e o destitui da glória de Deus. Separa o homem de Deus. Outro texto maravilhoso, Efésios 2, do 11 ao 18. Gente, coisa linda que Jesus fez por nós. Corpo, alma e espírito no Novo Testamento. As Escrituras consideram o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se vê alma sem corpo, o corpo sem alma nem nada, tá? Então o homem é visto de forma integral. Integral. Então, para esta filosofia, o corpo não tem nada a ver com alma e espírito. Então você faz o que você quer do seu corpo, porque só alma e espírito, através do conhecimento, serão salvos. Não. Paulo está deixando claro aqui para a igreja de Corinto que corpo, alma e espírito é um conjunto só. Assim como Deus é 3 em 1, o homem também é 3 em 1. Corpo, alma e espírito. É através do meu corpo que eu glorifico a Deus. É através do meu corpo que eu exalto a Deus. É através do meu corpo que eu adoro a Deus. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais imorais adentrarem na igreja. Em uma relação extraconjugal, o cristão profana o próprio corpo para preservar o corpo, que é templo do Espírito Santo. O crente deve evitar a imoralidade sexual. É por isso que, em se tratando de imoralidade sexual, forte não é quem testa os seus limites, é quem foge no primeiro ataque.
José fugiu. José não fugiu porque era fortão. A força, meu Deus, a força de José, eu vou ter que voltar aqui para escrever. A força de José estava em reconhecer que era fraco demais para resistir à tentação daquela mulher se ele permanecesse ali. Essa foi a força de José. Ele era fraco demais. A força de José era reconhecer que era fraco demais para resistir à tentação se ele permanecesse. Por isso ele fugiu. 2 Timóteo 2:22. Fugir dos desejos da mocidade. 1 Coríntios 6. Fugir da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Toda prática sexual fora do casamento. Toda prática sexual fora do casamento. Solteiro, masturbação, meninos e meninas, pornografia, assistir vídeos, tudo isso é moralidade sexual. Assistir vídeos, músicas sensuais, videoclipes sensuais, não é? Se vestir de forma sensual para provocar desejo no outro. 1 Tessalonicenses 4, não defraudeis. Defraudar é despertar desejo no outro. Fala de devassidão. Uma pessoa devassa é aquela que usa os seus atributos físicos, e isto serve para homem e para mulher, para despertar o desejo no sexo oposto. E hoje, como está o mundo no próprio sexo, eu falo mesmo que o pregador, às vezes um jovem pregador chega na igreja para pregar, o terno dele está tão apertado, e esses ternos de hoje eles são curtos. Os ternos antigamente, eles cobriam as nádegas, os de hoje não, eles deixam mostrando. E aí o pregadorzinho vai para a academia, dá uma bombadinha ali nos bíceps e tal, e aí ele vem para a igreja com aquele terno embalado a vácuo. Isso desperta o desejo nas meninas e em meninos também. Eu falo isso, você que é líder de jovens sabe do que eu estou falando. Então a gente precisa ter cuidado, Então isso é imoralidade sexual, certo? Sexo entre solteiros, sejam namorados, ficantes, noivos, não casou, é imoralidade sexual. Peca contra o corpo. É o único pecado que é atribuído a pecar contra o templo, é sujar, é manchar o templo do Senhor. Não é o único pecado, tá certo? Contra o corpo, mas é o único pecado que é considerado como você manchar o templo do Senhor, que é o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo. Olha que coisa! É a habitação do Espírito Santo. Então, por isso que Paulo, quando escreve Romanos, ele diz que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Por quê? Porque todo sacrifício era levado para o altar vivo, não era morto. Você trazia o animal vivo, o animal era imolado no altar, entende? Jesus, ele chegou vivo ao altar da cruz. Ele não chegou morto, ele apanhou, sofreu, sangrou, mas ele chegou vivo na cruz. Então, o nosso corpo, o nosso culto é a apresentação de um corpo em sacrifício vivo. Significa que as obras da carne não devem mais dominar o nosso corpo. Que nós não devemos mais apresentar os nossos membros como instrumentos de justiça, de injustiça, mas como vivos dentre os mortos. Então, será que aquilo que eu estou assistindo glorifica a Deus? Será que a minha aproximação no namoro está glorificando a Deus? Ou no namoro os dois estão satisfazendo os seus desejos e desagradando a Deus? Falando para jovens, namoro é para conversar, discutir, aprender a resolver conflitos, se conhecer, ter maturidade na relação para depois se casarem, um relacionamento maduro e então desfrutarem de toda a bênção de Deus para o sexo até que a morte os separe. Isso é o namoro. Quem se entrega e prioriza o sexo no namoro vai ter um casamento frustrado depois, e por isso nós temos muitos divórcios.
tá? Então resistir à tentação, aqui, ó, opa, tô pulando aqui, tá? A imoralidade é uma tentação na vida do crente. Nós somos comprados por bom preço, tá? Diga não à tentação. Nós somos comprados por bom preço, pelo sangue de Cristo. Nós não fomos comprados por ouro, prata, pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Cristo. E sei que estou falando aqui a professores. Quando você tratar desta aula aqui, fale com eles da maneira mais humana possível, tá? Um dos grandes problemas, porque hoje muitos dos pecados de questões sexuais não são confessados, um jovem não abre o coração ali para o seu líder. Esses dias eu fiquei sabendo de um líder que o pai do rapaz comentou com ele que o menino tinha se masturbado. Olha que situação. O pai ficou sabendo que o filho tinha se masturbado. Foi e falou para o líder. O líder foi e falou para a igreja. Oh, meu Deus do céu. Isso é questão de intimidade. Isso não se trata assim. Aí depois, novamente eu digo, a gente fica só resolvendo os problemas, os BO, porque falta estrutura. Então, muitas vezes o líder, quem vai falar sobre estes assuntos, ele fala dando uma ideia de que ele é o cara mais perfeito do mundo, que ele nunca errou nessa área, que ele nunca teve problemas nesta área. Eu tenho vídeo aqui no canal, acho que tem 2 vídeos aqui no canal, é um dos vídeos mais assistidos e que mais dá interatividade, como eu venci a pornografia. Pornografia é um problema sério dentro da igreja, entre solteiros e casados. E como que a gente resolve isso? Com a palavra de Deus, com tratamento, com escuta, não é? Eu diria que a igreja precisa urgentemente ter um ambiente onde as pessoas possam ser escutadas. As pessoas nunca precisaram tanto ser escutadas quanto agora. E tem muita gente que está sofrendo sozinho, sozinha, que não tem ninguém para conversar. Porque quando alguém vai tratar desse assunto, trata, sabe, num pedestal de santidade. Por que eu gravei esses vídeos e faço questão de falar? Deus me libertou do vício e ao mesmo tempo eu venci, porque é um vício, a pornografia é um vício. Então, a libertação de Deus, ela é fruto de um esforço muito forte humano. Você precisa aprender, estudar, ler e correr, fugir todos os dias. Como eu venci? Exatamente para que as pessoas olhem para mim e vejam, ele é gente como a gente. Quando o líder vai falar sobre esse assunto, é a rota à santidade. E é aí que acontece o inverso. Você deseja tanto que o jovem que você lidera, ele tenha uma vida santificada. Mas quando você se coloca num pedestal inatingível, ele acaba se entregando mais, porque ele fala assim, eu não consigo atingir esse nível aí. Então já que eu não consigo atingir esse nível, quer saber de uma coisa? Vou me entregar e já era. Então é preciso tratar esse assunto aqui com muita humanidade. Resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e com o espírito. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, dá para dizer que um vídeo pornográfico é para a glória de Deus? Dá para dizer que as carícias no namoro é para a glória de Deus? Sentar um no colo do outro é para a glória de Deus? Dormirem juntos no mesmo quarto, solteiros, é para a glória de Deus? Fazerem isso normalmente como casados, estando solteiros, é para a glória de Deus? Isso é para a glória de Deus? Não é para a glória de Deus. Isso exalta a Deus? Não, não exalta a Deus. Então, nós precisamos aprender isso. Fugir, resistir à tentação. Eu digo para o jovem, percebeu que o negócio está esquentando, vaza, dá linha, chupa um limão azedo, toma um café sem açúcar, entendeu? Não vai na casa dela. Foge porque o negócio esquenta. Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. Então é muito importante. A única maneira de vencermos principalmente os pecados relacionados à sexualidade
Primeiro é pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Segundo é aprendendo pela palavra a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas, nós colocamos os nossos desejos, as nossas vontades em segundo lugar. Deus é a nossa prioridade. E nós precisamos mostrar aos jovens esta bênção, esta maravilha que Deus reservou para o casamento, para que eles coloquem como alvo de suas vidas uma vida de pureza, uma vida de santificação, para desfrutarem de toda esta beleza dentro do casamento. Ultimamente eu percebo que nem mesmo sobre a questão de virgindade tem sido falado dentro da igreja. E o que nós vemos é muitas pessoas, muitos jovens, meninas e meninos, e muitos pais também que não estão preocupados que seus filhos se guardem, que seus filhos se preservem. E muitas vezes nós não falamos sobre este assunto de se preservar puro, de se guardar puro, virgens até o casamento, exatamente pelas histórias de pessoas que não se guardaram. Então, para não ofender quem não se guardou, a gente não fala. Nós temos que falar a palavra de Deus. Quem não se guardou, bom, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Pediu perdão, aleluia, Jesus já limpou, beleza. Mas é um fato, a pessoa não se guardou, amém. Tem todas, ela vai ver uma outra história. Eu não sei se consequências, enfim, tá? Chame do que você quiser. A pessoa que não se guarda, não é? E que tem, sei lá, diversas experiências sexuais no casamento, ela vai ter uma história no seu casamento. E quem se guarda tem uma outra história. E nós precisamos falar sobre isso. Para que os jovens também não se frustrem, se guardem tanto e depois chegam no casamento, não sabem o que fazer, ficam com vergonha um do outro, sabe? Desnecessariamente, porque a ideia é que parece que é algo sujo e não é. Então que eles tenham como alvo serem puros para o Senhor, tendo a certeza de que dentro do casamento eles desfrutarão de toda a beleza e a bênção de Deus para o sexo. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de hoje. Como é que se fortalece espiritualmente para vencer os problemas sexuais? Pela palavra de Deus, enchendo-se do Espírito Santo, com salmos, hinos e cânticos espirituais, orando, salmodiando ao Senhor. Efésios 5, 18 até o 21. Que Deus abençoe, forte abraço, assista, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E até a próxima semana. Deus abençoe.